Como foi a professora Lourdes Melo? Você conversou com ela hoje? Conversei com ela hoje, viu, Douglas Cordeiro, e ela foi além. A professora, ao comentar esse conflito entre Israel, Palestina, Israel, Irã, defendeu a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Inclusive, estava, quando nós a encontramos, afixando cartazes na Câmara Municipal, em prédios públicos. Está aqui a imagem, ela com cartaz. Ó, aqui a imagem, ó, tá aqui, ó. Defendendo a prisão de Benjamin Netanyahu. Aí a foto dele? A foto dele, isso, com cartaz de procura-se, procurado. Mas o detalhe... Israel, né? Tá lá. O detalhe é que a professora não soube pronunciar de forma muito correta foi isso, o nome do primeiro-ministro. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Coloca na tela, por favor. Nós do PCO tomamos como eixo de luta, né, a defesa da Palestina. Nesse momento, né, a Palestina está sofrendo demais. São mulheres e crianças, mais de 300 mil pessoas já foram assassinadas, principalmente as mulheres e as crianças. A gente diz até que o foco deles é matar criança, a bala mesmo, aos... Chama, gente. Pronto. Não é o tiro, não. É o foguete. Soltando foguete, os mísseis nas casas das pessoas e matando as mulheres e as crianças. E isso a gente precisa denunciar. Fora Netanyahu, abaixo o Estado de Israel. Queremos que o Lula rompa com as ligações com o Estado de Israel. O país, ele está fornecendo combustível para Israel. Fornecer combustível para Israel é fornecer a guerra e a matança. E nós defendemos a Palestina, tantas mulheres e crianças, principalmente a gente repete isso, estão sofrendo, passando fome e morrendo por conta dos ataques do Israel, no caso Netanyahu. Nael é o senhor. Rapaz, sobrou para mim. Não, mas eu dei explicação. Não, peraí, eu dei explicação. Ela foi. O nome é porque. Parece, né? Não, portuguesou. Português. Entendeu? Eu vou até pesquisar. Benjamin Netanyahu. Vai saber se é Benjamin já é um nome português. Ela botou Netanyahu. Se é derivado, né? Se a tradução de Netanyahu é Netanyahu. Mas está aqui o cartaz. Aí, ó, é Netanyahu. Está sendo afixado pela... Mas eu não sei se Netanyahu é escrito assim, não. Tem um Y aí pelo meio. Tem um Y, isso. A grafia não está correta, não. Está correto. Mas é para facilitar o entendimento. Mas assim, ó, procurado ele não é... Ele não tá o Putin tem a prisão internacional decretada. Ele não pode sair da Rússia, a não ser os países que são aliados à Rússia. Ele está dizendo, inclusive, que está querendo vir ao Brasil. O Brasil é signatário da... Eu não lembro desse tratado, mas se ele vier, tem que ser... O presidente Lula, se ele for preso, ele não pode impedir a prisão dele, não. Mas o Benjamin Netanyahu, não há prisão decretada contra ele. E outra coisa, a professora é contra Israel. A única coisa que une direita, esquerda, todo mundo é o Estado de Israel. Todo mundo é a favor de Israel. Defensora do Estado da Palestina. Isso. Né? Ela informa, então, que desde o ano passado as argumentações da professora, né, Lourdes Melo, é em defesa do Estado da Palestina, é em defesa, então, do povo palestino. Ela disse que, apesar, então, desses conflitos armados que acontecem no Oriente Médio, ela é defensora justamente da Palestina e continua a defender, né? Não somente agora durante esse conflito armado que está acontecendo entre Israel e Irã, mas também ela é importante defensora, né? É importante destacar que a professora Lourdes Melo, professora concursada, mas também possui grandes efeitos, né? Possui também sabedorias nesse sentido, né? Mas só que agora, nesse exato momento, ela levanta essa questão polêmica, só que aí precisamos saber até quando, né? Ela vai continuar levantando essa questão e se realmente, de fato, Benjamin Netanyahu, ao ver da professora Lourdes Melo, está sendo procurado mesmo ou não. Só por ele. Douglas. Prisão decretada. Não tem prisão decretada. Com todo respeito à professora Lourdes Melo, uma figura até folclórica eu gosto da professora Lourdes Melo no nosso cenário político, mas ela tem uns devaneios às vezes, viu? Vários. O PCO é um partido ideológico que tem algumas bandeiras que chamam a atenção por fugir um pouco da realidade local, da realidade brasileira. E até internacional. Internacional. Né? Tem tanto problema, professora Lourdes Melo, para a senhora debater enquanto figura pública aqui no Piauí, em Teresina,
Vamos deixar um pouco essa questão Essa viagem, de geopolítica internacional de lado, né? Até porque é um tema sensível, né, para ser tratado dessa forma. Demais. Então, fica aqui o meu conselho, né? Com todo respeito, professor. Não, mas é legal, Lourdes é Mello. importante a gente ouvir outras opiniões. É importante. Tem muito problema em Teresina, professora. A professora foi candidata a prefeita de Teresina. A gente ouve tem que o Guga discutir Chakra, os problemas da capital. O Guga Chakra, o Marcelo Lins falando sobre o assunto. E me deixar fora disso também, né? Então, claro, ninguém sabe. Ó, a gente ouve muitos jornalistas, Guga Chakra, Marcelo Lins, o William Vac, né, que são especialistas. É bom ouvir a professora Luz também, para dar essa amplitude de entendimento da guerra. A guerra, assim. Agora até o Trump não soube bem explicar, ou é porque não dá para explicar essa trégua de 12 horas por lado, 12 horas por outro. Teve um cessar-fogo que não foi respeitado. Um cessar-fogo que Israel acusa o Irã de não ter cumprido o cessar-fogo. Mas é uma tentativa de entendimento. O problema é que o Irã, primeiro o caso do Trump, ele está com um problema sério, porque a base de lunáticos que apoiou o Trump, que é grande nos Estados Unidos, é contra o envolvimento americano em guerras que não diz respeito aos americanos. Esse caso. Né? Mas, historicamente, os Estados Unidos sempre tiveram esse papel de xerife do mundo ali, digamos. Né? Mas uma coisa é você, com todos os defeitos e ressalvas, entrar na resolução de conflitos quando o presidente é o Obama, quando o presidente é o Clinton, quando o presidente é o Bush. Né? A coisa é com o Trump. Né? Então, mas enfim, a questão é preciso resolver logo, porque o Irã não tem bala para aguentar muito tempo. Israel de um lado e Estados Unidos do outro. Não tem. Eu imagino, e aí precisa ser comprovado, será que o Irã, não, porque tem aquelas fotos satélite mostrando vários veículos saindo daquele bunker que supostamente está sendo fabricada a bomba atômica, a bomba nuclear. Saindo. Será que, ao tomarem conhecimento com antecedência dos ataques, os iranianos não conseguiram deslocar boa parte desse material, ou o material todo, para outro local? Se for, é um perigo. Né? Então, assim, agora que entraram, vão ter que ir até o final, infelizmente. É uma preocupação também das autoridades internacionais, Douglas, justamente essa, porque não é somente o conflito armado que está em jogo, né? Também, é claro, as vidas inocentes que estão ambas essas duas nações, mas também justamente esses diálogos maiores sobre a atividade radioativa, a atividade nuclear. É importante ressaltar que o presidente Barack Obama, durante o seu governo, foi um dos precursores desses argumentos de auxiliar esses diálogos no Oriente Médio para a regulamentação da atividade nuclear. E de lá para cá veio, sim, ganhando mais robustez esses diálogos, só que realmente, de fato, não chegou ao apaziguamento dessa situação. E o tempo foi passando, Ezequiel, eu acho, e não houve entendimento, não houve resultado prático. Tudo bem, concorda daqui, concorda dali, mas não houve resultado prático. Então, acho que é hora de chegar a um resultado prático. Você já imaginou, rapaz, essa questão da bomba atômica? Se o Irã consegue fazer essa bomba atômica, vamos supor aqui, porque o ataque americano ao Irã mostrou o poder de fogo dos Estados Unidos. Quer dizer, eles mandaram esses aviões, outros despistando, estratégia, né? Os aviões foram, bombardearam, voltaram, e sequer os radares de qualquer país detectaram a presença dos aviões. Isso é um perigo. Desde a Guerra Fria. O Brasil, um exemplo. Um avião daquele vem aqui, solta várias bombas em Brasília, acaba com metade da cidade e vai embora sem ninguém saber. De onde veio esse ataque? Então, assim, é muito perigoso. E outra coisa, já pensou se uma bomba dessa jogada em Austin, ou em outra cidade americana, outro estado americano? Bomba nuclear que eu estou falando. É porque quem não é aliado dos Estados Unidos, não tem isentão. O país que é isentão, ou ele é aliado ou ele é contra. Se não é contra diretamente, é aliado de quem é contra. Então, assim, é uma situação muito perigosa. Quem toma a postura que os Estados Unidos tomou tem que lidar com essas adversidades geográficas e geopolíticas o tempo todo. Né? Douglas, é importante também, só para deixar claro, que o poder bélico dos Estados Unidos é surpreendente. Eu estava lendo agora recentemente. Esse avião, nem a China e a Rússia que é sucata, mas a China, que tem dinheiro, não conseguiu chegar nem perto dessa. Desde a Guerra Fria. Tem perto, eles mostraram uns aviões parecidos. Quer dizer, são semelhantes, são da mesma linhagem, digamos, mas não chega. Esses aviões, rapaz, eles são tão
a aerodinâmica dele, eles são chamados de asas voadoras, né? Ele não consegue ser pilotado por um ser humano, ele é pilotado por computador. E aí o ser humano vai lá, as pessoas que estão no avião vão lá e... Inclusive tem a possibilidade também do avião fazer o percurso todo sem ninguém. Isso, desde a Guerra Fria que eles são construídos. Eu estava lendo 2 bilhões de reais cada um. Isso, 2 bilhões cada um. E atualmente os Estados Unidos possuem pouco mais de 20 unidades nesse sentido. Ou seja, desde a Guerra Fria até agora, os Estados Unidos possuem pouco mais de 20 aviões desse porte, justamente por conta então, do valor, o alto valor que é necessário para fazer esse tipo de construção aerodinâmica e, se claro, por conta então da camuflagem que é possível fazer através dessas aeronaves. Vamos trazer aqui para a realidade do Piauí, como diz o Natan, tem muita confusão aqui também.